Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. E diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Hoje nós estaremos falando um pouco sobre salvação, mas não estaremos abordando de uma forma bem resumida sobre salvação, mas queremos falar do processo que existe nessa nossa caminhada de peregrinação. E por que a gente resolveu trazer essa palavra? Já falamos sobre esse assunto alguns anos atrás aqui, mas eu tenho percebido que muitos irmãos, tenho tomado conhecimento de muitos irmãos que têm sofrido algum tipo de batalha espiritual e alguns têm ficado um tanto quanto intimidados. E é importante a gente compreender algumas coisas dentro dessa questão da salvação. Porém, antes de mais nada, de entrar propriamente nesse processo, mas o que é salvação? Salvação é o ato de livrar algo ou alguém de um perigo iminente. No cristianismo, a salvação está intimamente ligada à relação do indivíduo com Deus, sendo esse o responsável pelo livramento e o homem o indivíduo a ser livrado. O perigo citado é justamente a condenação à morte eterna, se essa pessoa, se esse sujeito não for salvo, ele já está condenado. É importante nós compreendermos que a salvação está disponível a todos, sem nenhuma distinção de raça, cor, nível social, nada. Jesus morreu por todos. E por quê? Porque todos, sem nenhuma exceção, todos que você conhece, sem Jesus, permanecem condenados. É o que a palavra do Senhor declara. E se já estão condenados, significa que precisam de salvação. Se já estão num estado de perdição, significam que precisam de salvação. Mas por que já estão condenados? Por que a humanidade está debaixo de condenação? Romanos 5,12, Paulo, tratando com os romanos, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Paulo aqui faz menção àquele pecado lá no início, lá no Jardim do Éden. Então, por causa da desobediência de um, todos pecaram. É importante nós compreendermos isso. Não há nenhum ser humano na face dessa terra, nenhum, que não precise de salvação. Nenhum. Na verdade, por conta desse ato que aconteceu lá atrás no Éden, e a morte passando a todos os homens, eles já nascem condenados. Embora quando criança
de uma idade bem tenra, não tenham a consciência, mas a partir do momento que concebem essa consciência do certo e do errado, uma consciência de saber o que é certo e o que é errado, elas precisam de salvação. Todos. Não se engane. Filho de crente não é crentezinho, até que receba ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não se iluda com isso. Por isso que é muito importante que nós, pais, eu me incluo nisso também, tenhamos um tempo com os nossos filhos em casa e preguemos o Evangelho para ele ou para ela. E por que isso? Porque o mundo bombardeia muito mais. Porque o mundo é muito mais eficaz no bombardeio para que ela permaneça num estado de perdição. Porque não para, é ininterrupto. E muitas das vezes a criança vem para a igreja apenas uma vez na semana. E como resistir vindo uma vez apenas na semana para ser ministrada pela palavra de Deus? A resposta é se nós, pais, assumirmos o nosso papel, principalmente os pais, os homens, como sacerdote do seu lar, assumir o seu papel e ensinar e pregar a poderosa palavra de Deus para a criança. Porque se ela sabe o que é certo e o que é errado, é importante que você, papai e mamãe, já possa ensinar para ela o Evangelho, já possa ensinar valores, e não apenas abrir a Bíblia e falar, mas ensinar com as suas atitudes. É importante você mostrar valores para as crianças. É importante você mostrar para ela o quanto é importante, o quanto é inegociável estar no meio da congregação dos santos. O quanto é importante. Essa semana, eu acho que eu compartilhei no grupo da igreja um vídeo de uma irmã ministrando e ela falando sobre isso. Muitas das vezes as crianças cheias de vontade, estou cansado, não quero ir para a igreja. Aí o pai e a mãe fica com pena. Ela até brincou, fica com peninha. Você vai ver depois quando crescer o que vai acontecer. Você está com peninha agora, não está ensinando o que é certo, o que é verdadeiro, não está se posicionando e mostrando o que é certo e o que é verdadeiro, você vai ver depois então. Estava nem aqui no script para falar sobre isso. Mas é importante, irmãos. É muito importante nós ensinarmos, nós não negociarmos o nosso tempo unidos. Unidos. Na casa do Senhor. Juntamente com os nossos filhos. Ouvindo a palavra de Deus. É de suma importância. Para quê? Porque a palavra declara que o que gera fé é o quê? O ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Não foi à toa que Paulo disse que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E como crerão se eles não ouvirem? Como vão crer se não for fomentado essa fé? E quem fomenta, quem incentiva essa fé é o Espírito Santo. Mediante o quê? Qualquer coisa? Não. A poderosa palavra de Deus. A poderosa palavra de Deus. Então é muito importante. Mas vamos continuar aqui. Logo a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então todo mundo é pecador. Sem Jesus, todo mundo é pecador. Todo mundo está condenado, fadado à condenação. É importante que cada um aqui presente, que cada um que possa ouvir essa mensagem compreenda isso. Não é coisa que o pastor Júlio está dizendo, mas é o que a Bíblia aponta para nós. É o que a Bíblia aponta para nós. Mas fulano é tão boazinho. Não tem esse negócio de boazinho, gente boa, só faz o bem. Não tem isso.
O padrão não é um padrão humano, não é o padrão segundo a minha visão, segundo a sua visão, é o padrão segundo a Escritura, é o padrão segundo Deus. Romanos 3,23, porque todos pecaram, todos, não está colocando nenhuma cláusula de exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí vem um refrigério, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas antes que essa redenção aconteça, todos estão perdidos. Sem Cristo, toda a humanidade está debaixo de perdição e permanece debaixo dela sem Jesus, se não correr para Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23 declara que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por que eu preciso de salvação? Eu não preciso apenas vir para a igreja. Tem muita gente que entende que eu tenho que ir para a igreja. Não, você precisa de salvação. Você precisa de Jesus. É claro que o congregar tem o seu papel fundamental no nosso crescimento. Mas, em primeiro lugar, a nossa consciência precisa ser: eu preciso estar ligado em Cristo. Porque Ele é a nossa salvação. E somente dele vem a salvação. Não é da igreja. Em Cristo está a salvação. E pela misericórdia do Senhor, nós pregamos a Cristo, o Cristo vivo. Então, o nosso papel aqui é pregar a Cristo, e o Cristo verdadeiro. O Cristo que veio redimir, o Cristo que veio resgatar aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido? O seu bem material? Não. Algo muito mais valioso: a alma do ser humano. Então, por que eu preciso de salvação? Porque sem salvação que há em Cristo Jesus, eu estou condenado. O meu destino é a morte. Dentro desse primeiro texto que a gente leu aqui, de Romanos 5,12, que diz, e pelo pecado, a morte. Eu dei uma pesquisada nesse termo morte, é o mesmo termo que está, eu não coloquei o termo aqui em grego, mas é o mesmo termo que está em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Não é aquela morte física, mas está tratando aqui de uma morte espiritual e eterna. É dessa morte que nós estamos falando. Porque a morte física, um dia, todos nós passaremos por ela. Se o Senhor Jesus não voltar antes, todos nós, é algo inevitável. É a única certeza que nós temos, que um dia passaremos por ela. Mas e depois? E depois? Segue-se o juízo, conforme diz a palavra de Deus. E importa que nós estejamos ligados em Cristo, para que o efeito dessa morte, ele não venha perdurar pelo resto da eternidade, mas que sejamos ressuscitados com o Senhor. Então é muito importante, irmãos, que cada um aqui compreenda que precisa de salvação. E essa salvação somente em Cristo Jesus. Muitas pessoas ficam, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Sim, nós precisamos. Precisamos congregar. É um mandamento. É importante para nós crescermos na graça e no conhecimento. Mas, em primeiro lugar, cada um de nós individualmente precisa estar em Cristo. E por que nós estamos dizendo isso? Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que ano após ano estão dentro da igreja, mas ainda não estão em Cristo. É doloroso isso. É tenebroso isso. É perigoso isso. É muito importante que
cada um de nós esteja em Cristo, cada um de nós venhamos a nos certificar de estarmos em Cristo, pela palavra de Deus. Qual é o padrão? A palavra de Deus, sempre. Não é o outro irmão, não é o que o irmão faz ou deixa de fazer, mas o padrão está sempre na palavra de Deus. Algo muito interessante é que o ser humano, por natureza, ele é um pecador. E para reforçar ainda mais essa necessidade de salvação, já falamos aqui de Romanos 6,23, que declara que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você vê que a paga pelo pecado é a morte. E essa morte não é a morte natural, é a morte eterna. Algo muito interessante também a gente lê lá no Antigo Testamento, em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4. Diz assim: eis que todas as almas são minhas, Deus falando, como o é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. E no final do versículo diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então você vê que o pecado é algo tão vil, tão ruim aos olhos de Deus, que Deus ele mesmo disse aqui, olha, a alma que pecar, essa morrerá. E mais uma vez, Deus não está falando de morte física, morreu, não, morte eterna. Aí a pergunta fica: mas quem pecou? Qual é a resposta? Todos pecaram. Todos. Então todos precisam de salvação. Todos precisam de Jesus. Todos precisam estar comprometidos com Cristo, mediante a fé. Todos, sem nenhuma exceção. Mais um texto muito interessante, em João 3,18, olha o que diz o texto: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por quê? O texto aqui diz que já está condenado. Porque nasceu dessa forma, irmãos. Porque nasceu debaixo do jugo do pecado, da condenação. Por isso que já está condenado. Então é muito importante que cada um que adentre por essas portas se certifique de que realmente está em Cristo, de que não é apenas um crente nominal, aquele que tem a fichinha de membro lá dentro, e vem à igreja, às vezes, ou vem regularmente, mas não assumiu de fato um compromisso com Cristo. E isso pode acontecer. Nós já citamos várias vezes alguns exemplos aqui. Eu mesmo fui um desses exemplos. Fui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Um dia o Senhor me resgatou. Então é muito importante nós compreendermos essa necessidade de salvação. E feito isso, compreendendo essa necessidade de salvação, entendendo que não há nada que eu e você possamos fazer para, humanamente falando, para ficar bem com Deus. Foi assim que aconteceu comigo. Para quem não conhece, não vou contar a história, mas para quem não conhece, eu clamei ao Senhor. Por quê? Porque eu me vi perdido. Eu compreendi o meu miserável estado de rebelião contra Deus. Eu compreendi, mediante a exposição da palavra, mediante o conhecimento da palavra, mediante a ação do Espírito Santo aqui dentro. Eu, vendo a palavra, ouvindo a palavra, sendo ministrado pela palavra, eu cheguei à conclusão, o Espírito Santo me fez chegar à conclusão de que eu estava perdido e de que eu me rebelava todos os dias contra Deus. E qual foi a minha única saída? Porque eu não tinha mais saída. Quando, pela palavra, eu vi que eu não tinha saída, eu falei, o que eu faço agora? Não tenho o que fazer. Mas tinha o que fazer. O quê?
clamar por socorro, por ajuda do alto. Então, quando nós entendemos esse estado de perdição, a gente passa a não confiar mais naquilo que fazemos. Passamos a não confiar mais naquilo que fazemos. O fato de eu estar aqui em cima falando a palavra de Deus não me garante salvação. O fato de eu ter um título hoje de pastor não me garante salvação. Porém, o que me garante salvação é eu estar ligado na videira verdadeira e confiar somente nele para a minha salvação. Tudo o que eu puder fazer pode ser o meu melhor, não vai definir a minha salvação, mas a graça de Deus derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não confie em você, não confie nas suas obras, mas confie no Senhor para a sua salvação. Confiemos no Senhor para a nossa salvação. Isso é muito importante. Então, entendendo que eu estou perdido sem Deus, que eu não posso fazer absolutamente nada, eu clamei pelo Senhor e Ele veio e me salvou, ofereceu a mão de misericórdia, de muita misericórdia e graça para mim e me salvou. E aí entra o segundo ponto aqui, conversão. Naquele momento ali, os meus pensamentos foram transformados, as minhas atitudes começaram a ser transformadas. Por quê? Segundo Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vou ler o 10 também, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, mediante a fé, o que eu tenho que fazer? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? Quanto é que eu tenho que pagar? Você não tem que pagar nada. O alto preço já foi pago por Ele, por Jesus lá na cruz do Calvário. Preço de sangue. Então, por meio da fé, acreditar, se comprometer nele, no sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário, é confiar, é depender completamente dele. A cruz me libertou, nós não cantamos aqui hoje. A cruz me libertou. Aquele instrumento que era um instrumento de maldição, de morte, para nós foi um instrumento de vida, e vida em abundância, porque ali na cruz Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o inferno, e nos comprou novamente para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a conversão a Cristo, irmãos, foi algo pelo que eu passei, muitos aqui passaram e alguns precisam passar. Porque a conversão não é apenas mudar uma vestimenta. A conversão não é apenas aderir um linguajar evangeliquez. Não, mas é mudança aqui também. É mudança aqui também. Talvez você nem abra a boca e as pessoas olhem para você e vejam você bem vestido, com um comportamento legal. Mas e aqui? Nos seus pensamentos? Quem você é? Quem sou eu aos olhos de Deus? A conversão. E outra coisa muito importante, que a gente vai explicar mais à frente, que a partir daqui a gente começa a adentrar um pouco mais dentro do assunto que queremos tratar. Uma coisa que é muito importante e você não pode esquecer isso, nem eu, que a conversão a Cristo não significa a extinção dos pecados agora. A conversão a Cristo não significa a extinção dos pecados agora.
Eu me converti, glória a Deus. Mediante a ação poderosa do Espírito Santo, que maravilha, o Senhor me libertou. Sim, libertou. Mas a natureza de pecado permanece na sua e na minha carne. Preste atenção nisso. Permanece na sua e na minha carne. Ela foi mortificada, mas ela permanece ali. Ela permanece. Quando nós somos salvos, como eu falei, eu não vou adentrar muito. Quando nós somos salvos, eu quero tratar aqui de três, vamos colocar assim, três fases. Nos convertemos a Cristo e no momento em que nós somos constrangidos pelo Espírito Santo, entendemos o nosso estado de rebelião contra Deus, de miserabilidade aos olhos de Deus, de sujeira diante de Deus, e o nosso coração se volta para Deus em arrependimento, em fé, entendendo que somente Ele, somente o Senhor Jesus pode fazer algo por nós, pode nos livrar desse estado miserável em que nós nos encontramos. Nesse momento, quando nós cremos, acontece algo chamado justificação. E a justificação, eu posso dizer que ela atua, vamos dizer assim, voltada mais para o passado. Por quê? Deus nos salva da culpa do pecado. E por que isso? Lembra que eu acabei de dizer agora há pouco que todos aqueles que nascem, já nascem pecadores? E algo que eu acho que eu não falei, mas eu vou falar agora. Os nossos pecados aos olhos de Deus são como se fossem fichas criminais. Imagina, né, a criança que atinge a sua idade ali, já de saber do que é certo, do que é errado, a sua idade de consciência, de mundo, do que é certo, do que é errado, começa a pecar. Sem Cristo ela começa a pecar deliberadamente. Então, vai se ajuntando. Digamos que essa folha aqui seja uma ficha criminal. Então é como se a todo momento, a cada segundo que passa, fichas criminais vão sendo colocadas. Por quê? Por causa do pecado. Então, todo pecado, é importante sabermos disso, é uma ofensa contra Deus. É uma rebelião, é uma revolta contra Deus. É importante a gente entender isso. Todo pecado que o ser humano comete, ele pode matar alguém, vai ferir, vai destruir família, sonhos, etc. Sim, mas, em última instância, é contra Deus. Então, cada vez que o ser humano peca, é como se ele fosse juntando fichas e mais fichas criminais contra ele. Então, quando o velho homem, ele crê, e ele é salvo em Cristo Jesus, naquele momento em que ele creu, a salvação acontece ali, no momento da fé, ele creu, ele é justificado. O que acontece? Toda essa extensa ficha criminal é anulada. É anulada. Daquele momento ali, da conversão, onde ele creu em Cristo Jesus, se arrependeu dos seus pecados, toda a condenação acabou. Foi justificado. E algo muito interessante é que a justificação é Deus inocentar alguém que não fez nada por merecer. Porque o mérito não é daquela pessoa que foi inocentada. Quando você foi justificado, quando eu fui justificado, eu não fiz absolutamente nada para merecer ser inocentado. Pelo contrário, eu merecia condenação. Mas alguém já havia feito no meu lugar. Alguém já fez no seu lugar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele momento que o velho homem, ele
ele passa por essa transformação. Ele crê, ele é justificado, ele se torna um novo ser. E toda a ficha criminal dele, toda a ficha condenatória que existia contra ele, já foi cravada na cruz do Calvário. E naquele momento ali, ele é sem culpa. Ainda que ele seja o mesmo ser humano, a Bíblia declara em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei da morte e do pecado. Então, assim que eu creio de uma forma bíblica, assim que o Espírito Santo faz essa obra, acabou. Aquela ficha extensa, quilométrica de condenação, de ofensas contra Deus, é completamente apagada. Completamente. E no próprio livro de Romanos, capítulo 8, versículo 33, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai condenar se Deus já justificou? Quem? Olha que coisa maravilhosa. Imagina ser humanos como você e eu. Deus olha, foi justificado, foi salvo em Cristo Jesus, não tem mais pecado. Gente, isso é sobrenatural. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, é divino, é divino, é de Deus. Como pode alguém como eu, como você, Deus olhar e dizer: você está sem pecado agora, porque você creu? A justificação é isso. Aqueles inocentados pelo mérito de outro. Aleluia. Aqueles inocentados por uma justiça e mérito que não são seus, mas exclusivamente de Jesus. Nenhum esforço que o homem faça para sua redenção seria e será considerado, nenhum, mas apenas o de Cristo. O único capaz de suprir as exigências, das demandas da justiça de Deus, Jesus. Então, nesse momento, nós somos justificados. E seguindo-se a esse momento, fala a verdade. Eu sei que o pastor Geraldo já comentou sobre esse termo, o primeiro amor. Sabe, eu vou usar esse termo. Seguindo esse momento, a gente não fica numa alegria, numa felicidade. Nossa, agora eu estou em Cristo, que maravilha! Eu fui justificado, eu fui inocentado dos meus pecados por causa do sangue de Jesus. Louvado seja Deus! E o novo ser, o novo homem, a nova criatura fica alegre e caminha para a casa do Senhor e participa dos cultos com alegria. E tem fome e sede de ler a palavra, de orar, de aprender, de ver aos irmãos. É algo maravilhoso. E, sabe, quer falar de Jesus para outras pessoas, quer falar daquilo pelo qual foi impactado, sabe, quer falar para as pessoas o tempo todo. Não é assim que acontece? Quer falar, quer mostrar na palavra: olha, Jesus me salvou da condenação, eu fui salvo da ira do próprio Deus. Sabe? E a pessoa quer mostrar, quer falar. Só que, como nós falamos aqui, irmãos, a salvação, eu vou usar esse termo, ela tem fases. E logo o início da fase é essa: foi justificado, aquele peso que a gente muitas vezes sente é retirado, aquele fardo é retirado, sabe? O fardo do pecado mesmo é retirado. E você fica leve, eu fico leve, aquela pessoa fica leve, e a gente começa a caminhar com alegria na casa do Senhor, e a gente não vê problema nenhum para nada. Está chovendo, glória a Deus, Senhor, obrigado. Está calor, vai refrescar, vai tratar da terra. Está frio, Senhor, muito obrigado, que eu posso usar meu agasalho aqui gostosinho, Senhor. Nada influencia. A pessoa, sabe, dá uma topada: Senhor, eu tenho que vigiar mais, obrigado. Nada, sabe? Nada tira a pessoa do sério.
Mas aí é que está, irmãos. Uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer é que uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos inimigos declarados daquele que nos mantinha no cativeiro. Nós passamos a ser alvo do diabo, porque ele não se contenta em perder, ele é persistente. Ele não é como alguém manhoso que perde alguma coisa e fica esperneando para alguém que é muito mais forte do que ele, que é o nosso Deus, e fica esperneando, chorando, eu perdi. Não. O diabo vai fazer de tudo para que você e eu voltemos para o cativeiro. Embora estejamos guardados com a mão forte do Senhor, nós podemos soltar das mãos do Senhor. Nós podemos fazer isso. Quantos não são aqueles que saltaram da segurança do Senhor e voltaram ao vômito? Então é muito importante nós entendermos que a vida cristã não é um mar de rosas. Há um inimigo declarado das nossas almas. E você precisa entender isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. Vai ter retaliação. Tem gente que diz, eu não vou me envolver com isso não, porque senão tem retaliação. Que nada. Se você está em Cristo, você já vai ter retaliação, naturalmente. Geralmente naturalmente, passa-se aquele período de euforia, que é natural. E depois, à medida que você vai ganhando mais maturidade, você começa a enxergar algumas coisas, você começa a entender algumas coisas no reino de Deus. E aí é que vem as batalhas, é aí que vem as lutas. Eu me lembro, irmãos, que eu estava no trabalho. Eu tinha passado por essa transformação e eu estava ali maravilhado. Onde eu trabalhava, eu ficava de frente. Eu trabalhava como vigilante, eu ficava de frente para uma loja. E ali, naquele lugar ali em pé, eu ficava orando. Só em pensamento, com os olhos abertos, olhando lá para dentro da loja, o movimento. E ficava ali orando. Quando não estava orando, estava pensando naquilo que eu tinha ouvido da palavra. E uma certa feita, irmãos, palavras pesadíssimas de blasfêmia contra Deus vieram na minha mente. Eu fiquei perplexo, horrorizado, escandalizado e comecei a duvidar daquilo que havia acontecido comigo. Eu comecei a duvidar da minha salvação. Porque foi a primeira coisa que aconteceu. Coisas que eu não posso nem dizer aqui, vieram na minha mente. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estava orando agora há pouco e agora, meu Deus, sabe? Claro que eu estava ali, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo na minha mente. Mas havia sido travada uma terrível batalha e eu confesso aos irmãos que eu fiquei abalado com tudo aquilo. Mas eu me lembro, eu falei, não, vou continuar orando. Se sou eu que estou pecando desse jeito aqui na minha mente contra Deus, falando coisas terríveis contra Deus aqui na mente, alguma coisa vai ter que acontecer. E eu insisti em oração e de repente vinha palavras de blasfêmia de novo. E eu continuei insistindo até que passou-se um período, eu não lembro quanto tempo foi, parou. E onde que eu quero chegar com isso? Que após esse período de justificação, dessa alegria, essa coisa toda, vem um outro período, que é o período mais extenso na vida do crente. E que período é esse? O período de santificação. Eu disse que ia falar especificamente sobre 3 fases na vida do crente em relação à salvação. O primeiro é a justificação. É a entrada dele no reino de Deus, sendo filho de Deus. E logo em seguida, vem o período mais extenso, que é o período de santificação. Na justificação, Deus nos salva da culpa do pecado, aquela lista extensa que a gente tinha de pecado, desde o momento que a gente toma consciência de mundo, do que é certo e o que é errado, até aquele momento da conversão é anulada.
E logo em seguida, e ela, como eu falei, ela atua no passado. E agora a santificação. E o que é a santificação? Ela atua no presente. Deus nos salva do poder do pecado. Embora haja uma natureza de pecado amortecida em nós, ela, se nós não vivermos uma vida voltada para Deus, ela pode se levantar. Porém, nesse período, Deus nos dá, na verdade já nos deu, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo. E Ele, o Espírito Santo, Ele nos ajuda a dominar esse monstro chamado pecado que existe dentro de nós. Nós recebemos capacitação do Espírito Santo para dizer não ao pecado, para dizer não, para fugir dele, para não compactuarmos com ele. Quando a pessoa não tem a Cristo, ela é escrava. Ela não pode dizer não. Isso acontecia comigo. Eu não podia dizer não. Quantas vezes eu dizia não, não quero fazer. E quando eu via, eu falava isso, não quero mais. E quando eu via onde eu estava fazendo aquilo que era de errado. Por quê? Porque eu não tinha o Espírito Santo. Mas quando eu fui justificado, e automaticamente passei a viver uma vida de santificação na presença do Senhor, recebi o Espírito Santo, o que aconteceu? O pecado veio de novo. Eu falei, não. Mas por que eu falei não? Por causa do meu mérito? Por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não foi na força do meu braço. Não é na força do meu braço. Foi porque Ele venceu. E me capacita a vencer no nome dEle. Você compreende isso? Foi porque Ele venceu. E porque Ele venceu, Ele me capacita a vencer no nome dEle. Não no meu nome. Em nome do Júlio, sai daqui. Não vai sair mesmo. Agora se eu disser, em nome de Jesus, sai. Vai sair. Tem que sair. Então é muito importante nós compreendermos que agora que estamos em Cristo, há uma batalha violenta acontecendo no reino espiritual. Há uma batalha ferrenha acontecendo. E por isso que a gente não pode arredar o pé da oração. E por isso que nós não podemos deixar de ler a palavra, de meditar na palavra. Esse período é o período mais extenso, o período de santificação. Ele segue do início da caminhada com Cristo até a nossa morte. E com o Espírito Santo nós somos capacitados a dominar esse monstro chamado pecado, que a todo momento tenta nos arrastar novamente para o cativeiro, de onde nós fomos libertos com mão poderosa. O diabo não vai desistir até que nós venhamos a abandonar esse mundo, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. E para isso nós temos que guerrear. Nós temos que usar as armas corretas. Nós temos que usar. Vez por outra a gente ouve alguma coisa, que irmãos estão enfraquecidos porque está acontecendo alguma coisa. É claro que está. Você pertence a Deus. E o diabo não está satisfeito com isso. E a todo momento ele vai tentar te enganar, questionando a sua salvação, lançando setas na sua mente, no seu coração. Você é salvo mesmo? Você está fazendo isso? Está pensando assim? Será que você é salvo mesmo? Quando não forem palavras terríveis de blasfêmia na sua mente, como aconteceu comigo naquele período. Mas por causa da misericórdia do Senhor, eu entendi que eu deveria continuar orando até que aquilo saísse da minha mente. E pela misericórdia do Senhor, saiu. Era o diabo.
querendo roubar a minha fé, minar a minha fé, se aproveitando de um momento de alegria que eu estava, por causa daquilo que Deus havia feito na minha vida, sem que eu merecesse. E isso acontece na vida de cada um de nós. É bem verdade, irmãos, que o pecado na vida do crente não é mais uma prática cotidiana, é um acidente, mas a gente ainda peca por causa dessa natureza que habita em nós. A gente ainda erra. A nossa carne é inclinada para isso. E por isso a gente tem que orar. E por isso a gente tem que jejuar. E por isso a gente tem que ler a palavra. E por isso a gente tem que estar ouvindo a palavra constantemente. Tem que estar no meio dos irmãos, exortando um ao outro. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais exposto à palavra de Deus, menos eu vou errar contra o Senhor, mais a minha alma estará alimentada, mais fortalecido eu estarei pelo Senhor, no Senhor. Então esse período é o maior, é do início da caminhada até o fim da vida. E nesse período são travadas as maiores pelejas. Embora o pecado habite em nós, se tratando da natureza do pecado, ele ainda pode exercer alguma influência, mas Deus nos confere o poder do Espírito Santo para exercermos domínio sobre ele. Dizer, não, aqui não. Meu corpo, a minha mente, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Não. Diga não ao pecado. Lute. Irmãos, a luta é intensa. Não se engane. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 5, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Uma coisa importante que eu anotei aqui, que esse período de santificação que nós estamos passando não é um período de impecabilidade, não é, irmãos. A gente vai errar em algum momento. Mas é um período onde o pecado não tem poder sobre nós. Isso a gente tem que entender. Não é um período que eu nunca vou tropeçar. E muitos acabam, quando tropeçam, ficando prostrados. É isso que não pode acontecer. Estamos em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. O mérito é todo dele. Mas se eu tropeçar e cair, o que eu tenho que fazer? Sabe por quê? Porque quando eu tropeço e caio, tem alguém ali para me acusar. Começar a relembrar todo o meu... você é de Deus? Ele não para. Entenda isso. Ele não para. Mas você também não pode parar. Eu também não posso parar. De quê? De orar, de jejuar, de meditar na palavra, de congregar, de ouvir a palavra, de ser ministrado pela palavra, de buscar ao Senhor, de resistir ao diabo e de me sujeitar a Deus, a fim de que o diabo fuja. É o que diz a palavra. Por isso é importante estarmos sempre juntos, principalmente o tempo de hoje, irmãos, onde o bombardeio é ininterrupto. Não para. O bombardeio contra a nossa fé não para. Infelizmente, tem crente que se contenta apenas com um culto durante a semana. Desculpa. Se não for a misericórdia de Deus, você está fadado ao fracasso. Desculpa dizer a verdade para você. Num tempo como esse, de tanto bombardeio de todos os lados contra a nossa fé, me contentar apenas em vir uma vez para a igreja. Irmãos, todos os nossos cultos aqui deveriam estar com esse número ou maior, por conta do tempo em que nós estamos vivendo.
Há um risco muito grande de ficarmos para trás se nós não estivermos ligados em Cristo, se nós não estivermos cheios do poder de Deus. Há um risco muito grande. Então, para você que capenga, pelo amor de Deus, atente para a sua alma em nome de Jesus. Saiba que esse período agora é um período em que mais nós devemos estar juntos, em que mais nós devemos congregar, em que mais nós devemos fortalecer a nossa fé. Em nome de Jesus, eu imploro a você, em nome de Jesus, venha aos cultos, em nome de Jesus. Frequente os encontros nos lares, em nome de Jesus. A minha intenção não é ver encontro no lar cheio. A minha intenção é que nós venhamos mutuamente nos edificar. A gente precisa ser edificado um pelo outro, pelo amor de Deus. Os tempos são maus, em nome de Jesus, entenda isso. Em nome de Jesus, entenda que o tempo é mau. E quanto mais nós nos enchemos da palavra, mais fortalecidos nós estaremos para tudo o que tem acontecido e ainda para aquilo que ainda vai acontecer. Que o Senhor venha colocar a eternidade nos nossos olhos, que fique assim, todo dia, como se fosse algo brilhando assim, nos nossos olhos, para que a gente não venha perder o foco, para que a gente não fique, tão focado com as coisas do mundo. Talvez, eu não sei se tem, talvez possa ter pessoas que ficam em casa um dia de culto para ver televisão, ou para fazer alguma outra coisa. O tempo para Deus, que deveria ser para o Senhor, para fazer qualquer outra coisa. Será que Deus tem prazer nisso? A Bíblia declara, não é o Júlio não, a Bíblia declara que há tempo para tudo. E sinceramente, irmãos, o tempo que a gente está vivendo hoje é para estarmos nos enchendo da palavra e do poder de Deus. Então o período que a gente está vivendo agora é esse, é o período de santificação. Quanto mais nós ouvirmos da palavra e praticarmos, é importante ressaltar isso, praticarmos a palavra que ouvimos, mais nós estaremos lavando as nossas vestes, mais estaremos alvejando as nossas vestes, porque elas vão precisar estar limpas, sem rugas, sem manchas e sem máculas, para o momento da glorificação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse momento. Então é importante que tenhamos contato com a santa e poderosa palavra de Deus, que venhamos a lembrar que esse período, que é o período mais extenso, o período de santificação, não é um período de impecabilidade, não é. Há pessoas que às vezes foram libertas de algum pecado de estimação que tinham, que podem cair. Por exemplo, o homossexual. Quem vivia na prática do homossexualismo, às vezes fraqueja no início da caminhada. E, infelizmente, por não terem, dependendo do lugar, uma instrução, eles acham que caiu, não tem como voltar e vai voltar para a prática. É isso que o diabo quer. Por mais vil que seja a prática do pecado, o Senhor, Ele quer perdoar, Ele quer restaurar. Eu citei apenas o homossexualismo, mas tem tantas outras coisas. Tem coisas que não são notórias, como a fofoca, por exemplo, a mentira, inveja. Então é importante que as nossas vestes, nesse período aqui de santificação, sejam constantemente lavadas. E como é que essas vestes são lavadas espiritualmente falando? Pela palavra de Deus. Então é muito importante, irmãos, entendermos isso. É muito importante que, ainda que estejamos andando conforme a vontade de Deus, os ataques virão. E precisamos ser maduros o suficientes para entender
que são ataques para minar a nossa fé. O intuito do diabo é nos parar, é nos deixar abalado. Então, em nome de Jesus, que nenhum dos irmãos aqui, dos membros aqui dessa igreja, se receberem algum tipo de ataque, vão lutar, vão pedir socorro, ajuda, mas ninguém vai ficar prostrado, abalado. Não, em nome de Jesus não. Vai lutar, vai guerrear, vai intensificar a oração. Está recebendo ataque? Contra-ataca. Como é que você vai contra-atacar? Dando soco ao vento? Não. Dobrando os joelhos, fazendo jejum, orando, pedindo socorro a alguém. Irmão, vamos orar comigo? Estou passando por uma batalha espiritual. Vamos orar? Irmão, vamos orar comigo? Eu estou passando por uma batalha espiritual. Tenhamos a prática da oração. É uma arma poderosa contra o inferno. Em nome de Jesus, vamos usar e abusar dessa arma. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. O que não pode é o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, que foi liberto com mão forte, é começar a ser atacado e ficar prostrado. Foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem me chamou, o general de batalha, varão de guerra, o leão da tribo de Judá. Não foi qualquer um. Não foi qualquer um, foi o Senhor poderoso, o poderoso Deus que nos chamou. E se Ele nos chamou, Ele nos capacita, Ele adestra as nossas mãos para a peleja, para a guerra. Então a gente não pode ficar amedrontado, ainda que apareça qualquer coisa, ainda que venha o medo. Você diz: Senhor, eu estou com medo, mas eu confio no Senhor. Senhor, eu estou com medo porque eu ouvi um barulho que não é comum dentro da minha casa. Isso pode acontecer. Você quer ver uma outra coisa que acontecia comigo? Assim que o Senhor me despertou, eu vi alguns animais dentro da minha casa, quando eu levantava para orar. E eu ficava com medo. Mas eu falei: não, eu estou me levantando para orar. Eu estou vendo alguns animais passando. E aquilo me intimidava. Eu falei: não, vai continuar me intimidando então. Eu vou ficar intimidado, mas eu vou ter que orar. É a única coisa que eu posso fazer. E passamos um período, aquilo parou. Então, coisas sobrenaturais acontecem. Para quê? Para intimidar você, para me intimidar. Às vezes um barulho incomum, uma outra coisa que acontecia comigo também, quando eu me levantava nesse período, do início. A televisão começava a instalar. Eu gostava de orar na sala, ainda gosto de orar na sala. De madrugada. Toda hora, dando um estalo, eu repreendi e continuava orando. Falei: vou ficar... No início eu ficava meio... Tomava cada susto. Eu falei: sabe uma coisa? Eu vou repreender. Repreendi no nome de Jesus. Quer ficar estalando? Vai ficar estalando por aí. Eu vou falar com o meu Deus. Eu preciso do meu Deus. Eu preciso falar com Ele. Depois parava. Há uma batalha espiritual, irmãos. Tudo para tirar o nosso foco, para tirar a nossa atenção. E como eu orava um pouco cedo, então não tinha ninguém para me ligar nesse período. Então o telefone não tocava. Mas essas coisas aconteciam. Ou às vezes o sono vinha. O sono insuportável vinha. Então tudo isso é batalha para que nós venhamos a desanimar, para que nós venhamos a parar. Mas não é esse o desejo de Deus para mim e para você. O desejo é que nós venhamos a empunhar a espada e lutar. É ter a mesma ousadia que Davi teve. O gigante está vindo, ao invés de você correr, você vai para dentro dele, em nome do Senhor. Mas como é que você vai fazer? Com a força do seu braço? Não. Chamando para o braço? Não. Orando. Encarando com as armas corretas, as armas espirituais. Por isso que eu disse que esse período é mais longo. Porque vai desde o início da caminhada, após aquele período inicial da justificação e tantas outras coisas que acontecem ali, e vai até o fim da nossa vida. Então, é até o final da sua vida, é até o final da minha vida que eu vou ter que lutar. Eu vou ter que lutar contra maus pensamentos que vêm sobre a minha mente todos os dias. Eu tenho que lutar. Eles vêm, mas em nome de Jesus vão embora. Não vão ficar, não podem ficar, porque eu pertenço ao Senhor. Eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. É assim que a gente tem que lutar.
Vem mau pensamento, ai meu Deus, e agora? Ou então, vem mau pensamento, a gente não está vigiando e começa a aderir. Aí depois, poxa, mas o diabo sabia o que eu estava pensando. Claro, era dele o pensamento. Foi ele quem lançou a seta. Ele lançou, ele sabe o que você está pensando. Você não repreendeu? Quer ver uma coisa? Vieram coisas ruins na sua mente? Começa a orar. Começa a repreender. Começa a louvar ao Senhor de todo o coração. De que forma você batalha? Assim. Começa a orar, começa a repreender. Repreende mesmo, em nome de Jesus, com fé. Louva ao Senhor. Mas que isso não fique, sabe, na sua mente, tentando permear sua mente. Não. Clama ao Senhor em nome de Jesus. Clama ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Com o Senhor Jesus, irmãos, nós somos capacitados a vencer no nome dEle. Nós somos capacitados a vencer no nome dEle. Lembremos também que a nossa luta não é contra o ser humano. Por mais que o inimigo use o ser humano para nos atacar, muitas das vezes, a nossa luta não é contra o ser humano. Por isso a gente precisa estar em vigilância. Por isso precisamos entender esse processo que estamos vivendo. E por isso que precisamos orar mais. Se houver alguma queda, não fique prostrado. Tem misericórdia de Deus esperando por você. Amém? Não fica prostrado, não. Pede ajuda. Pastor, me ajuda. Eu caí, aconteceu isso. Então, procura uma das irmãs. Irmã, me ajuda. Porque o maior interessado em que você caia em primeiro lugar e que depois de cair fique prostrado é o diabo. Que aí ele consegue te arrastar para o cativeiro de novo. Só que não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você resista, que você lute. É que você não seja enganado pelas estratégias do inimigo das nossas almas. Então, não se esqueça, é uma batalha constante. É uma batalha constante. 1 João, capítulo 1, versículo 9, para aquele que possa ter caído, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Amém? Deus é fiel. E Ele é fiel para nos purificar. Outro versículo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, eu estou andando com esse corpo aqui. Mas como eu pertenço a Cristo, eu não devo lutar conforme essa carne aqui. Eu devo lutar com as armas espirituais. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim, olha só o que diz Paulo, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. As nossas armas são poderosas. Paulo diz isso. É só a gente usar. É só a gente saber manejar. Irmãos, a nossa vitória, ela foi obtida na cruz. Pelo próprio Senhor Jesus. Então nós não devemos temer. Nós não devemos nos intimidar. Fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, que nos redimiu do domínio das trevas, do império das trevas. E por fim, primeira fase aqui, vamos colocar assim, da nossa salvação, pós-conversão, vem a justificação, onde há uma completa transformação. Somos feitos nova criaturas, o caráter de Cristo é implantado em nós.
E imediatamente vem o período de santificação, que é esse que a gente está vivendo e vamos viver até a morte, ou até a volta de Jesus. Ele é muito extenso. E é nesse período que a gente tem que lutar. A gente vai chegar no céu cheio de marcas, mas vamos chegar em nome de Jesus. Amém? E logo em seguida, e o último período é a glorificação. Quando é que ele acontece? Vamos lá, glorificação. Deus nos salva da presença do pecado, é algo futuro. A justificação foi algo que Deus fez que havia ficado para trás. A santificação é o nosso agora, presente. E a glorificação ainda não aconteceu, mas vai acontecer. É na frente, é no futuro. E o que é a glorificação, como nós falamos aqui, é Deus nos livrando, ou melhor, nos salvando da presença do pecado. Por quê? Acontece quando? Quando o crente morre, na esperança do Salvador, de Jesus, que aí o pecado não tem mais efeito sobre aquela vida. Ou, quando a trombeta tocar, Paulo declara em uma de suas epístolas que nós teremos o nosso corpo transformado. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. A partir do versículo 51 ele diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha ele falando aí da glorificação. Transformados. No momento e num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, está falando da nossa carne, se revista de incorruptibilidade. Está falando de um corpo glorioso, o mesmo corpo do nosso Senhor Jesus. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Então, em nome de Jesus, na glorificação, a presença do pecado já não vai existir mais. Sabe aquele perigo de você errar? Já não vai existir. Acabou. É viver uma vida com o Senhor para sempre. Por quê? Porque Ele fez essa promessa. Jesus, Ele fez essa promessa para nós. Ele diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Oh, aleluia! Imagina um corpo glorificado. O pecado não vai ter mais nenhuma influência sobre a nossa vida. Aleluia! Um corpo semelhante ao corpo do meu Deus, do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E detalhe, pelo resto da eternidade, morando junto com Ele. Aleluia! Pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, não vai ter fim. Aleluia, aleluia. E debaixo de uma promessa, e qual a promessa é essa? Para hoje, nesse período de luta intensa, o que Jesus diz para nós? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Uma delas é minha, tá? A outra é de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Meu coração anela por ela.
O coração anela em deixar esse tabernáculo corruptível e assumir um corpo incorruptível, um corpo glorioso que agrade ao Senhor, cujo pecado não terá mais nenhum tipo de efeito, sabe? Para finalizar, e eu, João, vi a cidade santa. Apocalipse 21 que eu estou lendo, versículo 2. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Ou melhor, da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Jesus está voltando. Voltando para esse momento glorioso. Ele não disse que voltaria? Como andam as suas vestes? Como andam as minhas vestes? Como está o seu coração, a sua mente? Estamos ligados na videira verdadeira? Ou o nosso olhar está muito focado aqui e agora? E você que está passando por alguma batalha espiritual, o que você tem feito? Tem sido intimidado? Maior é o que está em nós. O Senhor habita em nós. Não se deixe ser enganado. O diabo vai tentar fazer isso todas as vezes. Lembre-se disso, não esqueça. Todas as vezes ele vai confrontar a sua fé. Porém, maior é o que está em nós. Lute. O que Deus está nos exortando a fazer é lutar com as armas corretas. E você que entrou aqui por essas portas nessa noite, sem um compromisso com o Senhor, eu te convido a assumir esse compromisso com o Senhor hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. Amanhã pode ser muito tarde. O Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que muitos digam: eu já ouvi falar que Jesus está voltando há muito tempo. Olha os sinais. Tem dúvida? Olha para os sinais. Olha tudo que está acontecendo no mundo. Então, o convite que eu te faço é para correr para Cristo enquanto há tempo. Corra para Cristo enquanto há tempo. Assuma um compromisso com Ele, de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Diz: Senhor, me salva, me aceita. E Jesus, Ele não vai te desprezar, eu tenho certeza disso, porque Ele não me desprezou quando eu clamei por socorro por Ele. Independente se você tem tempo de congregação ou não, independente se você estava afastado ou não, é importante que você assuma um compromisso com o Senhor, porque Ele vai te fortalecer a vencer o pecado. Ele te fortalece, assim como me fortalece, assim como tem me sustentado, Ele vai te sustentar também. Então, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor o quanto antes. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero convidar você a se colocar de pé.
Foi justificado? Ah, que maravilha, agora eu estou em Cristo, sim. Mas não se engane, tem muita luta pela frente. Porém, o Senhor nos condiciona a vencer todas. Todas. E ainda que haja uma queda, levante-se. Levante-se. E permaneça no caminho. Continue lutando. Se estiver se sentindo fraco, peça ajuda. Não se envergonhe. Não tem ninguém aqui para apontar para você. Não tem ninguém aqui para ficar te julgando. Não. Para ficar te acusando. Quem acusa é o diabo. Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, quer limpar, lavar, purificar e levar para o céu. Aleluia! 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 Louvado seja o teu nome, Senhor! Ele quer levar para o céu. E por isso nós precisamos estar com as vestes limpas, brancas, purificadas no sangue do Cordeiro. Não se engane, até chegar aquele grande e glorioso dia, tem muita batalha, muita luta, mas não desanima não. O Senhor renova as nossas forças. A palavra do Senhor declara que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então quando você estiver cansado de batalhar, fala: Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada, me renova. Não pede para tirar não. Porque uma das características do crente são as lutas, as batalhas para nos manter ligados nele, confiando exclusivamente nele e não na força do nosso braço. Em nome de Jesus. Oh Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por cada um aqui presente, por aqueles que não puderam vir também, por algum motivo. Mas tão somente o Espírito Santo de Deus. Eu te peço que cada um entenda que é momento de batalha, de luta. Não é momento de ficar cocheando entre dois pensamentos. Não é momento de ficar prostrado como alguém que toma um golpe e sente e fica prostrado só sendo golpeado continuamente. É isso que tem acontecido muitas das vezes. Mas capacita o meu irmão, a minha irmã, para a peleja, para a batalha, para a luta. Porque quem está à nossa frente é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Guarda os meus irmãos, ó Pai, da mentira do inferno. Guarda os meus irmãos da mentira do diabo. Guarda, Senhor, Espírito Santo, quando alguém estiver sendo açoitado, alvejado, atingido pelos dardos inflamados de Satanás, que o Senhor dê discernimento, Senhor, da forma como meu irmão, como a minha irmã deve lutar, deve reagir, Senhor, ao ataque. Em nome de Jesus, para que não fique prostrado, para que não fique ferido no meio do caminho, para que não ache que está afastado do Senhor, porque é isso que o inimigo quer. Quer nos enganar, quer mentir para nós, dizendo que nós não pertencemos ao Senhor. Mas, Pai, eu também te peço, aqueles que ainda não pertencem ao Senhor, que o Teu Espírito Santo venha convencê-los, ó Pai, a se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Ti, Pai. Senhor, quebra o orgulho. Quebra, Senhor, todo o coração altivo. Talvez pessoas que tenham
tempos de casa. Talvez, eu não sei. Só quem sabe é o Senhor. Mas que ainda não assumiram verdadeiramente um compromisso íntimo e sincero contigo, Pai. Eu te peço, Senhor, salva, transforma, liberta, regenera, imputa o teu caráter nessa vida, Senhor. Coloca, transfere o teu caráter para ele, Senhor, e pega o dele e joga lá na cruz, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, o dele ou dela, seja lá de quem for, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai.